O Brasil pode ter, em pouco mais de uma década, 20 milhões de crianças e adolescentes obesos. Se a gente for pensar, é um curto espaço de tempo, né? A Débora Pérez volta conosco. Preocupação para as novas gerações, sobrecarga, né, no sistema de saúde, doenças, e tudo isso a gente pode evitar. Por favor, traga aí esse último estudo. Exatamente, Mônica. Este número é do Atlas 2024 da Federação Mundial da Obesidade. No Brasil, o ganho de peso no segmento infanto-juvenil, que são aquelas pessoas de 5 anos a 19 anos de idade, pode ter um salto de 34% de indivíduos, chegando a 20,39 milhões em 2035. Esses valores representam um crescimento de 1,9% ao ano entre 2020 e 2035, um índice muito próximo ao de adultos, cuja expectativa é de alta também de 1,8% anual no mesmo período. Quando se fala do excesso de peso em crianças, 20 milhões já convivem com esse excesso de peso, uma projeção muito impactante, já que doenças associadas à obesidade, como alteração da glicose, hipertensão arterial e alterações do colesterol, fazem parte do diagnóstico de quem convive com esta condição e também para o avanço de doenças cardiovasculares e mortalidade precoce. O Atlas ele aponta ainda que, mais uma vez, o investimento financeiro para o combate ao problema é urgente e menor que o custo de não prevenir e tratar a obesidade. Quem tem capacidade de reduzir a economia global em mais de 4 bilhões de dólares em 2035, quase 3% do produto interno bruto global. O estudo abrange dados de 186 nacionalidades e, segundo os autores, mostra um padrão no qual todos os países devem ser afetados por um expressivo aumento do índice de massa corpórea da população. Mônica? Muito obrigada, Débora Pérez, então, trazendo aí esses números importantes nesse dia, né, hoje, 4 de março, que é o Dia Mundial da Obesidade, e essa conversa que se faz tão necessária, porque a gente percebeu, pelos números que a Débora trouxe, que é um impacto geral, né, socioeconômico, a questão da saúde mental, tudo isso está envolvido. Obrigada, viu, Débora? E a gente segue essa conversa porque no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas, né, estão obesas. É o que mostra um estudo divulgado na semana passada pela revista The Lancet, junto com a Organização Mundial da Saúde. A doença mais que dobrou entre adultos e é 4 vezes maior entre crianças e adolescentes. Para reforçar, 4 de março é o Dia Mundial da Obesidade e o tema, né, que eles trazem para a campanha esse ano é Todos Precisam Agir. Aí nós convidamos o nutrólogo Dr. Eduardo Fonseca, que está aqui com a gente hoje. Obrigada mais uma vez, Eduardo, por ter vindo, viu? É sempre bom te receber. Mônica, tá? Agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço a todos que estão nos assistindo hoje. E que precisam entender melhor, porque é uma conversa importante que se faz. Sim. Primeiro, eu estou com essa pergunta na minha cabeça. Por que engordamos? Engordamos muito nos últimos anos. O que acontece, Eduardo? Sim. Se a gente for analisar, Mônica, desde os primórdios da humanidade, quando a gente vai pensar do ponto de vista evolutivo, lá atrás a gente não tinha uma oferta de alimentos tão grande. Então a nossa genética, o nosso DNA foi sendo moldado aos poucos para fazer com que a gente tenha uma capacidade maior de retenção de energia. Porque até então, e se essa evolução nos últimos milhares de anos é uma coisa muito recente do ponto de vista de evolução de DNA, lá atrás a gente tinha que fazer de tudo para poupar essa energia, uma vez que a gente não sabia se no dia seguinte ia ter alimento, uma oferta nutricional, energética ou não. Com o passar dos anos, a medicina foi avançando, a expectativa de vida foi aumentando, junto com isso, modernidade, industrialização, tudo. E hoje a oferta dos alimentos estão, digamos assim, de uma maneira muito mais avantajada quanto antigamente. Nesse ponto aí, os alimentos hoje, sendo mais calóricos, mais processados, ultraprocessados, consequentemente associada à mudança no estilo de vida da população, faz com que as pessoas cada vez mais tenham uma suscetibilidade maior de ter esse ganho de peso, consequentemente atingindo um quadro de sobrepeso ou obesidade. Eu li bastante que estamos nesse ambiente obesogênico e diante dessa campanha, Todos Precisamos Agir, na sua avaliação, como seria esse agir? Sim. Né? Porque essa oferta, pouca atividade física, por mais que a gente veja, né? Mais esse perigo. Tem que passar desde medidas de prevenção, aí a gente pode pegar desde a saúde pública e fazer com que a população entenda de uma maneira geral que a obesidade é sim uma doença
e não é algo para a gente, como o pessoal está falando hoje em dia, passar pano e fazer tudo que dá para ser feito em relação a isso. Mostrar que a importância de um bom padrão alimentar é importante, é uma coisa primordial. A falta de prática de exercício físico, cada vez a menor os números de atividade física também têm que ser corrigidos, junto associado com outras coisas. Qual o ambiente que a pessoa está inserida, como é que está o sono dela, como é que está o emocional, a parte psicológica. Tudo isso vai contribuir para aquela pessoa ter uma facilidade ou não de ganho de peso. O sono, vocês têm estudado que ele é primordial para que a gente possa manter o peso, emagrecer. Estamos dormindo mal demais, né, Eduardo? Sim. A literatura hoje, Mônica, é muito robusta em relação a isso. Então, a gente deveria, vamos pegar aí um adulto jovem, um adulto até seus 60 anos, porque depois disso, entre crianças e idosos, muda um pouquinho, dormir pelo menos de 7 a 8 horas por noite. E por que o sono é importante? Porque o sono é responsável por uma série de regulações no nosso organismo. É durante o sono que a gente regula, por exemplo, todos os danos celulares acumulados ao longo do dia. É durante o sono que a gente tem uma regulação de hormônios que vai ser de suma importância para essa questão da obesidade. Por exemplo, nós produzimos 2 hormônios, chamados grelina e leptina. Sim. A grelina é responsável por nos causar fome, que a gente chama de hormônio orexígeno. E a leptina é um hormônio responsável por nos causar saciedade. E esses 2 hormônios estão no constante equilíbrio quando a pessoa está fazendo tudo certinho. A partir do momento que ela dorme pouco ou dorme mal, há um desbalanço, há uma desregulação desses 2 hormônios. Você potencializa a produção de grelina, ou seja, você fica com mais fome. E diminui a produção da leptina. Então, aquela pessoa que antes fazia tudo certinho e tinha um determinado comportamento alimentar, ao passar a dormir menos, ela vai ter um certo desbalanço nisso aí. Consequentemente, aquilo que ela não sentia vontade de comer, ela passa a ter vontade de comer. Aquilo que antes saciava ela, passa a não saciar mais. Então, manter uma boa saúde de sono, quantidade e qualidade de sono, é primordial. Sensacional essa explicação que você trouxe aqui pra gente. Deixa eu fazer uma pausa aqui nas minhas perguntas. Eu tenho uma amiga que está aqui comigo, deixa eu ver o nome dela direitinho, Ana Lúcia. Ana, um beijo para você. E aí vem o fator idade também, para a gente perceber essa questão do aumento da obesidade, porque ela até brinca, ô Mônica, por que depois dos 49 a gente tem dificuldade para emagrecer? E ela faz atividade física. Isso também pesa nessas estatísticas? Pesa também. E por que essa dificuldade? Quer queira, quer não, Mônica, com o passar do tempo, com o envelhecimento, o nosso corpo já não reage da mesma maneira. Quando a gente vai pensar do ponto de vista metabólico, com o envelhecimento celular, é natural, é fisiológico que o nosso corpo ele tem uma queda nos níveis da nossa taxa metabólica basal, que é aquela energia que a gente gasta, independentemente do que a gente venha fazer. Outra coisa que influencia muito, principalmente no público feminino, é a questão das variações hormonais. Por exemplo, menopausa. Com essa mudança no perfil hormonal das mulheres, há também uma suscetibilidade maior de ganho de peso, de ter uma mudança no metabolismo e a mulher ganha um pouquinho mais de peso. Associado a isso também, tem uma queda nos níveis de massa muscular. Então, isso que é algo fisiológico, com o passar dos anos, nós vamos perdendo massa muscular e, consequentemente, a perda de massa muscular, que é um dos principais mecanismos que o nosso corpo tem de acelerar essa queima de energia, de manter o nosso metabolismo um pouco mais ativo, acaba refletindo de uma maneira negativa. Então, com o passar do tempo, não só para essa questão da idade, mas aí tem que ver outros fatores, porque às vezes ela é uma pessoa ativa, ela está fazendo exercício físico, mas será como é que está a alimentação dela? Como é que está o padrão de sono, o emocional, o estresse, a ansiedade? Porque tudo isso pode acabar influenciando ou não no quadro dela da perda ou ganho de peso. Essa volta para nós mesmos, essa questão do autoconhecimento é importante até para a gente rever, porque o impacto na saúde, ele é fato. Sim. E aí entra a questão também, porque existe um termo, né, que a gente estava até conversando, da romantização da obesidade. É preciso cuidado? É preciso muito cuidado. Porque a pessoa que apresenta sobrepeso, obesidade, ela tem que se aceitar, não é uma questão de a gente encarar como algo extremamente errôneo, mas o que a gente não pode normalizar é a aceitação desse quadro de obesidade. Obesidade, Mônica, é uma doença crônica, multifatorial, como outras, como hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta, como diabetes, como doenças reumatológicas, doenças autoimunes. E o fato de você apresentar essa doença não quer dizer que você tem que aceitar essa doença.
Você, pelo contrário, pelo fato de você se gostar, se amar, aí sim que você tem que procurar tratamento, aí sim que você tem que procurar ajuda. E uma coisa que a gente vê muito dentro da prática de consultório, e hoje, principalmente com a internet, em que as informações estão muito disseminadas, é a questão de, eu não preciso, eu estou bem. E a influência das redes digitais em cima disso também é preponderante. Então, a pessoa que se encontra numa situação em que ela está com sobrepeso ou obesidade, ela tem que se encarar como um processo patológico, como um quadro que ela está doente, e é uma doença que tem tratamento, não é fácil, não é do dia para a noite que ela vai resolver essa questão, mas que sim, pelo fato dela se gostar, aí sim ela tem que buscar tratamento, ela tem que procurar a ajuda de um profissional qualificado. Nosso tempo está quase terminando, mas eu preciso aqui da ajuda, porque olha só, a Fabiana traz uma questão que muitas pessoas conversam comigo, conversam com você, imagina. Ô, Mônica, a gente tenta ter uma boa alimentação equilibrada, mas às vezes os preços não ajudam. Está tudo caro, fruta, legume, verdura. E aí? O que a gente faz? E aí, onde que entra, por exemplo, um bom profissional, Mônica, para ajudar essa pessoa, para ajudar esse paciente a saber, dentro da realidade dele, o que dá para ser feito. E junto com esse bom padrão alimentar, e aí a gente tem que ponderar muito mesmo em relação ao custo dos alimentos, o custo de se comer bem, associado com uma boa prática de exercício físico, uma boa rotina de sono, com bom gerenciamento do estresse, acaba interferindo nisso aí. Mas dá sim para fazer boas escolhas num custo econômico, assim, de um custo menos elevado. A questão é saber o que comer e quando comer. Isso é importante. E aí manter as refeições em paz pode ajudar também? Muito. Né? Porque você está falando assim, prestar atenção naquele prato ali, gente. Hoje está se estudando muito a questão da atenção plena, do famoso mindfulness. Isso. E o mindful eating, que é uma expressão em inglês que é assim, comer com atenção plena, também é importante. Quantas vezes, Mônica, a gente está ali no almoço comendo de uma maneira um pouco mais rápida, prestando atenção na televisão, prestando atenção na internet, mexendo no celular, e a gente não presta atenção no que a gente come. Consequentemente, isso pode desencadear gatilhos que vai fazer com que a gente come cada vez mais e que a gente não fique saciado. Então, a prestar atenção no que se come, ter aquele momento ali para você saber o que você está comendo, na quantidade que está comendo, é primordial para que você não atrapalhe cada vez esse quadro saciatógeno de fome e fazer com que você coma o ideal, coma o que você tem que comer. Eduardo, espero você aqui em outras oportunidades para a gente trazer mais assuntos, mais vieses aí, né, relacionados à obesidade, tá? O mundo da obesidade é um mundo muito amplo. Se a gente ficar falando aqui, amanhã vai ficar amanhã toda só falando disso. Mas aí você volta novamente, pode ser? Deixar. Vamos mandar um abraço para sua mãe? Sim, mãe, dona Maria Luísa. Está sempre ligada conosco aqui. Maria Luísa, um beijo para você, junto com o Eduardo Fonseca, nutrólogo